Jonas capítulo 4, o verso 4. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A pergunta que o Senhor faz a Jonas é também um título que eu quero dar a essa mensagem. Você tem alguma razão para essa fúria? O estudo que eu venho fazendo no livro de Jonas, eu me inspirei principalmente em dois pesquisadores que têm somado para a gente entender a Bíblia. Um é um professor de uma universidade lá da Suíça, o Heinrich Knauf, não sei como é que pronuncia. E um segundo, que é conhecido como pastor dos pastores, é o Eugene Peterson, um camarada de Deus. E esses dois pesquisadores nos ajudam muito a entendermos o texto bíblico, porque todo o cuidado com o texto bíblico demanda um estudo, uma interpretação. E o texto que nós lemos do livro de Jonas, ele é um texto muito provocador. O livro de Jonas, como um todo, é uma provocação. A história de Jonas, ela é muito famosa. Por outro lado, o final da história pouco é dito. O que mais a gente ouve da história de Jonas é o fato dele ter sido um profeta que deveria ir para uma cidade, desobedece à voz de Deus, vai para uma outra cidade, no meio do caminho, Deus manda uma tempestade, ele é jogado no mar, um peixe engole Jonas e devolve Jonas para o destino em que ele deveria caminhar. Bem, Deus manda Jonas para Nínive, que era a capital da Assíria. E a Assíria era a principal nação em relação à matança, a extermínio. E Jonas então decide ir para Tarsis, que é uma cidade muito mais imaginada, uma cidade dos sonhos, uma cidade onde tudo lá é perfeito, tudo lá é bom. Todos os povos, de alguma forma, sempre construíram essa ideia de um lugar perfeito, um lugar de paz, um lugar onde tudo tem abundância, onde ninguém mexe com ninguém. Então, Jonas está nesse conflito entre ir para um lugar extremamente perigoso e fugir para um lugar onde tudo vai bem. Esse é o conflito de Jonas e, de alguma forma, esse é o conflito de todo ser humano quando se depara diante de situações que não lhe são favoráveis. Às vezes a gente tem o desafio de encarar algo que está nos incomodando ou nos perturbando e nos vem à mente a possibilidade de fugir, chutar o pau da barraca, se mandar para as Tarsis da vida. Nínive, como eu falei, era a capital do Império Assírio e durante mais de um século foi a maior cidade do mundo, durante o período em que o Império Assírio dominava. E a Assíria, ela era famosa por seus atos violentos e pelos seus carros de guerra. E você pense o impacto que foi isso para aquele tempo, porque até então não se tinha esses carros de guerra. A Assíria inaugura isso com uma violência e os profetas então começam a descrever isso com muita dor. Por exemplo, o profeta Naum, eu não vou te torturar, a desafiar você a abrir, mas se você ainda estiver lá com a Bíblia aberta em Jonas, você só vai passar algumas páginas. Você vai achar lá Jonas, Miqueias, Naum. Naum, lá no capítulo 3, os versículos de 1 a 3, vai descrever o que era a Assíria. Olha como é que esse profeta está descrevendo. Se você não conseguir achar, ao menos ouça e preste atenção. Diz assim, Naum capítulo 3, versos de 1 a 3. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. O estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos, o sacudir dos carros de guerra, cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Que descrição horrenda, né? Dolorosa. Você pensa o profeta descrevendo isso era um profeta que estava sofrendo a devastação da Síria. O povo de Israel foi escravizado também pela Síria, dominado, e lamentava
essa matança. Volta agora para o capítulo 2, ainda aí em Naum. No capítulo 2, o verso 4, ele dá uma descrição dos carros de guerra, para a gente ver como é que foi o impacto de uma nação de repente aparecer com esses carros de guerra. Diz o verso 4: os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões, parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. Você imagina isso? Porque até então a maior velocidade que você poderia conquistar era um homem montado num cavalo, e agora de repente aparece um carro de guerra puxado por vários cavalos, com mais de um homem dentro desse carro, né, a depender da estratégia que se montasse, e com uma força violenta muito grande. E isso assustava todos, aterrorizava todos. Nínive era certamente uma cidade que causava medo e que tinha as suas razões. E o que é que era muito comum? Era comum que os profetas desejassem a destruição de Nínive. Isso era comum. Quase todos os profetas do Antigo Testamento que foram contemporâneos de Nínive desejaram a destruição dela. Um exemplo muito claro está lá em Sofonias. É um desses livros que você vai continuar passando aí. Você já achou Naum, você vai passar agora por Abacuque e depois vai achar Sofonias. Sofonias, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: é Sofonias desejando a destruição e desejando que Deus destruísse Nínive. E diz assim: ele, o Senhor, estenderá a mão contra o norte e destruirá a Assíria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como um deserto. Isso era o desejo de Sofonias, e isso era o desejo de quase todos os profetas. Queriam que Nínive, todos que foram contemporâneos da Assíria, queriam a destruição dela, queriam a destruição da capital da Síria, queriam que Nínive chegasse ao fim. Isso era um desejo. Mas o livro de Jonas surge então como uma grande interrogação na vida desses profetas. Por quê? Porque os profetas, eles são responsáveis pela pregação da misericórdia, pela pregação do amor. É nos profetas que a gente encontra as mais belas declarações de amor, né? No Antigo Testamento, né? Deus convidando o povo à misericórdia e à justiça. E não pense declaração de amor aqui como uma coisa romântica, né? Mas no amor no sentido de justiça, de fato misericórdia, bondade. É nos profetas que a gente encontra isso. No entanto, o livro de Jonas vai colocar uma interrogação até nos profetas. Por quê? Porque os profetas, embora fossem misericordiosos, quando viam as nações inimigas, por vezes esqueciam da misericórdia. Até aqueles que tinham um coração misericordioso, quando tocava na dor deles, quando tocava naquilo que afetava profundamente o povo, isso mexia muito com eles. Então Jonas, que é uma espécie de novela do Antigo Testamento, o Antigo Testamento inclusive tem várias e várias novelas, é uma reflexão e um convite a uma misericórdia mais profunda. Jonas agora coloca não somente o povo, mas também os profetas para uma reflexão maior. Ele questiona, a partir da cena de um profeta que esquece da misericórdia, como é que deve ser a nossa vivência, e no caso de Jonas especificamente a vivência do povo de Israel naquela época, enquanto povo de Deus. Povo de Deus. Jonas, ele alinha o seu pensamento com o de Isaías capítulo 19, onde deseja que haja uma salvação para o povo de Nínive. E então nos ensina o que eu separei como 4 lições, ou 4 caminhos, que nós devemos
também nos permitir refletir. Uma das primeiras coisas que Jonas vai nos apontar está justamente nesse texto que nós lemos. Por quê? Porque o texto que nós lemos diz que depois que Deus coloca Jonas em Nínive, Jonas prega e o povo se arrepende, Jonas fica furioso com Deus, porque Deus não destruiu a cidade. Aí você se pergunta assim, mas que grande contradição é desse profeta? Essa é a contradição. Porque lá no fundo, a fuga de Jonas, ao contrário do que às vezes a gente ouve, não era necessariamente por medo de Nínive. O medo de Nínive estava assim. Mas o maior motivo da fuga de Jonas era um ódio lá dentro que ele guardava de Nínive. Pregar Deus em Nínive seria reconhecer que Deus não queria a destruição de Nínive, que Deus queria o bem daquele povo. E isso era mexer com Jonas, porque Jonas lá no fundo queria que Deus mandasse fogo do céu e matasse todo mundo. Era isso que estava lá no coração de Jonas. E Deus sacode as estruturas de Jonas. E ao lermos Jonas, Deus sacode também as nossas estruturas para nos ensinar essa primeira lição que eu destaco, de que Deus não é só o meu Deus. Deus não é propriedade exclusiva de ninguém. Durante muito tempo o povo de Israel pensou que Deus era só o Deus de Israel. E Deus o tempo todo estava tentando ensinar a eles que Deus era além. Deus não era só o Deus de Israel. Deus não queria cuidar apenas da nação de Israel. Deus queria cuidar também dos ninivitas. Deus queria cuidar também de todos os povos. O profeta Amós, que é um desses profetas que está próximo aí dos livros que nós estamos lendo, fica 2 livros antes de Jonas. Amós, Obadias, Jonas. Amós, no capítulo 9, o verso 7, Deus lança uma grande interrogação ao povo de Israel. Olha que interrogação Deus lança. Preste muita atenção. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor e os arameus de Quir. Você lembra os filisteus que brigavam direto com o povo de Israel? Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Que ele, assim como libertou Israel do Egito, libertou os filisteus e libertou os arameus também. Só chegou até nós o texto de Deus libertando Israel do Egito. Nós não temos o texto de Deus libertando os filisteus de Caftor e os arameus de Quir, mas Deus está dizendo aqui pela boca do profeta Amós que ele fez. Sabe por quê? Porque Deus está para além de nós. Inclusive Deus está para além das nossas brigas. Porque o povo de Israel vivia em pé de guerra com os filisteus. E a gente poderia pensar o seguinte, que Deus é aquele que liberta Israel e detona os filisteus. E o que Deus está dizendo é o seguinte: epa, essa sua briga aí, essa sua briga que não discerne o que é um ser humano, que não aprende a cuidar do outro, que não discerne o valor da vida, eu não compro. A briga que Deus comprou era para libertar o oprimido. Deus não é só meu, Ele é Pai de todos. Sabe aquela pessoa que pisa no teu pé? Deus cuida dela também. Deus cuida de todo mundo. Talvez parte do cuidado de Deus com a sua vida seja te afastar de algumas dessas pessoas que tanto querem pisar no seu pé. Mas não pense que Deus compra a nossa sede de vingança. Deus
está cuidando do mundo. E graças a Deus que Ele é Deus e não nós. Se fôssemos nós, a nossa sede de vingança já teria acabado com tudo. Mas o texto ainda nos aponta um outro caminho, uma outra verdade, uma outra lição. O texto nos diz que Jonas se irou no capítulo 4, quando nós lemos mais cedo, durante a leitura bíblica. Ficou irado primeiro porque Deus não destruiu Nínive. Quando deu mais tarde, aí o tempo foi passando, aí Jonas decidiu deitar. Aí a Bíblia diz que Deus fez crescer uma planta. Jonas deitou, estava um sol quente, aí Deus cresceu a planta e a planta protegeu a cabeça dele. Aí Jonas ficou debaixo da sombra. Aí depois Deus mandou um vento e arrancou a planta. Aí Jonas aí bateu os pés e disse: eu quero morrer, não aguento mais assim, tá, isso é um absurdo, não é? É bem infantil mesmo assim o comportamento de Jonas, porque o texto quer mostrar a imaturidade que ele tinha, a imaturidade na fé, a imaturidade na vida, independente da idade. Inclusive, imaturidade na fé nem sempre é sinônimo de idade, nem sempre. Não tem idade para ser imaturo na fé, como também não tem idade para ser maduro. Jonas está lá e se esperneando. Aí Deus chama ele e diz assim: ô Jonas, você tem alguma razão para estar furioso? Você tem alguma razão? Aí ele responde: sim, eu tenho, ponto. Eu tenho e inclusive estou com vontade de morrer. Aí Deus vira para ele e diz assim: ó, você tem pena de uma planta que você nem plantou, e não quer que eu tenha misericórdia de Nínive, onde tem ser humano lá? E aí o texto termina sem a gente saber se Jonas se arrependeu de novo, deixa em aberto para que a gente responda. Não deixe Jonas responder sozinho, a gente também responda a essa pergunta. Agora perceba que Jonas, ele se irou. E eu aprendo com isso uma segunda lição, é de que a ira, ela é um útil instrumento de diagnóstico. Parece ser uma coisa estranha isso, né? Mas a ira, ela é um útil instrumento de diagnóstico. Ela nos dá sinal de que alguma coisa está errada. Quando a gente anda muito irritado, brigando com todo mundo, soltando fogo pelas ventas, né? Como se usaria uma expressão popular, tem alguma coisa errada ali. A ira é um excelente diagnóstico. Aquilo que a ira deixa de fazer, no entanto, é nos dizer se o que há de errado está fora ou dentro de nós. Geralmente começamos supondo que o que está errado é externo e botamos a culpa no mundo inteiro. E a história de Jonas nos ajuda a perceber que às vezes, na maioria das vezes, essa nossa ira, agitação, raiva, fúria, é uma questão de lá de dentro, lá na alma. É ego ferido, a raiva de ser contrariado. Ser contrariado dói. Sejamos humanos e vamos admitir que ser contrariado incomoda. Em alguns casos a gente precisa reelaborar dentro de nós o fato de que fomos contrariados. Isso não é fácil. Uma terceira lição, Jonas nos propõe, o livro de Jonas nos propõe, é uma interrogação. Nós podemos hoje negar graça, acolhimento e amor a alguém? Jonas está diante da nação que tanto feriu Israel. Ele colheu na pele a destruição de suas casas, ele viu seus amigos. A história não nos relata se familiares, mas é possível também. Ele viu as pessoas próximas a ele morrerem ou serem humilhadas, pisadas. Ele teria todas as razões para odiar Nínive, mas Deus conduz Jonas a um caminho mais radical de perdão, amor, acolhimento, graça.
E nós hoje, que desfrutamos de um novo tempo, nós já estamos depois da cruz de Cristo. Nós desfrutamos um tempo onde a graça é muito maior, onde o amor é muito mais radical. Podemos nós hoje negar graça, acolhimento e amor a alguém? A pergunta que Deus fez a Jonas: se for feita a nós, qual será a nossa resposta? Você tem alguma razão para essa fúria? Por fim, meus irmãos, a criatividade de Deus, por vezes, questiona a voz até dos outros profetas. Deus não se contenta com nada menos que o amor. Os outros profetas não eram homens de Deus? Eram. Mas quando chegou em determinado assunto, eles falaram mais com o coração ferido do que com a voz do Espírito. Eu acredito nisso, inclusive estou traduzindo isso para o nosso tempo. Tem muito homem de Deus, mas às vezes em alguns assuntos eles falam mais com o seu coração ferido do que com a voz do Espírito. E o livro de Jonas nos mostra que o Espírito questiona a voz até dos outros profetas. Porque quando o assunto é misericórdia, o Espírito coloca todo mundo sentado. E ele senta junto e começa a ensinar os caminhos da misericórdia e do amor, do perdão. É isso que o Espírito faz. Eu li aqui com você, eu li com você Naum, eu li com você Sofonias, eu li com você Amós. Todos esses profetas queriam o quê? Que Nínive fosse destruída. Mas o que foi que Deus provocou em Jonas? Foi um caminho mais radical. Por isso que eu chamei de criatividade de Deus, porque Deus não para de criar. Deus não para de reinventar, de remodelar. Sabe, Deus é esse constante criador que está constantemente fazendo nova todas as coisas, seja no universo, seja em nós. Pelo poder criador do Espírito, Deus está nos fazendo constantemente nova criatura. Nós todos os dias estamos nascendo de novo. Todos os dias que nós aprendemos mais sobre Deus, todos os dias que nós aprendemos mais sobre o amor, todos os dias que nós aprendemos mais sobre a misericórdia, nós nascemos de novo. E Deus está nos reinventando, nos refazendo, nos modelando. E Deus falava isso com o povo de Israel o tempo todo. Deus falou com o profeta Jeremias dizendo o seguinte: olha, desce a casa do oleiro. Ele desceu. Aí Deus mostrou a ele um oleiro fazendo um vaso. Aí o vaso se entortou. Aí o oleiro pegou o vaso, amassou todo de novo, virou uma massa sem forma nenhuma. Aí o Jeremias ficou olhando assim. Daqui a pouco o oleiro foi e fez um vaso todo certinho. Aí Deus falou com Jeremias: você viu? O vaso estava ficando torto. Aí o oleiro refez da forma certa. Não posso eu fazer assim também com a casa de Israel? É isso que eu quero fazer. E é esse o agir de Deus na história. E é isso que Ele quer fazer em nós: nos modelar e nos remodelar toda vez que a gente virar o vaso torto, toda vez que a gente descambar para um lado assim, sabe, para um lado meio errado, que não é o da vontade do Pai. Ele quer nos modelar, nos ensinar. E eu gosto desse movimento da Bíblia, porque a revelação progressiva nos ajuda muito a entender que a revelação hoje, nos nossos dias, também é progressiva. O entendimento é a partir de cada tempo. A cada novo tempo, Deus vai nos fazendo crescer um pouco mais, aprender um pouco mais, discernir um pouco mais. E é isso que Ele quer fazer com a minha e com a sua vida. O livro de Jonas questionou os profetas que eram autoridade no povo de Israel. E a minha e a sua vida, como ficará depois do livro de Jonas? Jonas, mesmo depois de ter sido engolido pelo peixe, ainda resistia.
Nós não precisamos de peixes, nós precisamos retirar as resistências para o sopro criativo de Deus. Tem gente que pensa que Deus parou a criação no 7º dia. Não, a Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia. Sabe o que é que ele fez no 8º? Continuou criando. René Descartes dizia isso, que a criação é contínua. Deus está continuamente fazendo. Deus está continuamente agindo. E no meu e no seu coração tem espaço para Deus continuamente criar. É lícita essa tua ira? Você tem alguma razão para essa fúria? Eu te convido a responder isso agora em oração. Eu vou fazer 30 segundos de silêncio. Senhor, nos livre, ó Deus, de como Jonas passar por tanta turbulência na vida e ainda assim não mudar. Senhor, nos livre de como Jonas passar por tempestade, ser engolido pelos peixes da vida e ainda assim não aprender a amar. Senhor, nos livre disso. Que as tempestades da vida, que os peixes que andam tentando nos engolir, só sirvam, Senhor, para nos ensinar a amar mais, para nos tornar pessoas mais dóceis, mais misericordiosas, pessoas mais sensíveis à Tua voz, pessoas mais abertas ao sopro do Teu Espírito. Não nos deixe, Senhor, apanhar da vida e não aprender nada. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe, ó Deus. Guia-nos, Senhor, para o caminho do amor. Guia-nos, Senhor, para o caminho da misericórdia. Sensibiliza-nos, ó Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a união do Santo Espírito permaneça sobre todos nós e sobre toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus.